para louvarmos o seu nome. Nós agradecemos a Deus porque estamos de pé, porque Ele nos deu uma noite em paz, porque temos a oportunidade de nos reunir na sua casa como igreja do Senhor para louvá-lo. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós estaremos fazendo uma leitura bíblica que se encontra em Salmo 100 e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 5. E eu gostaria que a gente estivesse fazendo essa leitura em conjunto. Está sendo projetado e nós estaremos lendo todos juntos. Vamos adorar o Senhor com a leitura desse texto. Vamos dizer a Ele que nos alegramos por estarmos aqui. Temos diferentes versões, mas vamos falar através da projeção, porque aí fica um coro bem bonito e todo mundo fala junto toda a palavra do Senhor. Vamos lá? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia! Nós devemos estar aqui felizes, porque muitos gostariam de estar aqui e não podem. Vamos nos alegrar porque estamos na presença do Senhor. Vamos render graças a esse Deus que é único, que é vivo, que é poderoso. Vamos orar neste momento. Nós somos gratos a Ti, Jesus, porque apesar da nossa infidelidade, Tu permaneces fiel. Somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui diante da Tua presença. Nós nos alegramos porque nós somos o Teu povo escolhido e separado pelo Senhor para adorá-lo. Obrigada, Senhor, por este privilégio. Que haja em cada coração aqui, dos que estão aqui, dos que estão em seus lares, acompanhando este culto. Que haja alegria em nossos corações por servir ao Senhor. Que haja alegria em nossos corações por sermos salvos pelo Senhor. Que haja alegria em nossos corações porque podemos vir à Tua casa para adorar-Te. Que sejamos gratos ao Senhor pela Tua bondade e fidelidade. Que sejamos gratos ao Senhor por Tuas misericórdias que já foram renovadas sobre nós neste dia. Que sejamos gratos ao Senhor por Tua palavra que nos alimenta e revela cada dia mais o Teu propósito em nossas vidas. Que sejamos gratos ao Senhor por nos reunir como Tua família, escolhidos Teus para Te adorar. Recebe a adoração da Tua igreja nesta manhã, Senhor. E que se neste momento houver algum coração triste, que seja revelado a alegria do Espírito Santo em seus corações. Se há algum coração neste momento, Senhor, fraco, que seja fortalecido pela Tua palavra. Se há algum coração nesta manhã que chegou aqui desanimado, que sejam, Senhor, animados pela força que há na Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa força e nós nos alegramos. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja nesta manhã. Seja bem-vindo neste lugar. Trabalhe em nossos corações. Vai fazendo a obra, completando aquilo que precisamos, Senhor, para sermos moldados dia a dia na Tua palavra. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor. Abençoa a Tua igreja reunida neste momento. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos continuar de pé. Nossa irmã Eli vai estar nos dirigindo em louvor ao Senhor e que possamos, colocar os nossos corações diante de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Vamos dizer para Ele que estamos aqui mais uma vez para nos derramar na presença dEle. Amém?
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, diga pra ele, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu vim me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, me derramar, dizer que és. Vamos só, igreja, eu vim me derramar, dizer, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu vim me derramar, dizer, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Jesus, dizer que és formoso. Jesus, nós te amamos, dizer que és formoso. Aplauda Ele, glorifique a Ele neste lugar, porque Ele vive, porque Ele é santo, Ele é Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de toda adoração, toda exaltação, o nosso Deus. E vamos cantar, porque Ele vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Por quê? Porque Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida do meu Jesus, Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar, em meu lugar. Na cruz morreu por nossos pecados, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive porque Ele, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos que vive está. Mais uma vez, por quê? Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E quando enfim, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então teremos vitória. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive. Aleluia. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos.
Nós queremos dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco no templo, todos os visitantes. Tem algum visitante aqui? Nos visita? Seja muito bem-vinda, voltem sempre, é um prazer recebê-los. Damos boas-vindas a você que nos acompanha em casa, que é visitante também que nos acompanha. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida e que você possa receber dele as bênçãos que ele preparou para nós neste dia. Nós estamos durante esses dias, nesse final de semana especificamente, trabalhando, fazendo o curso de capacitação para os professores da escola bíblica, líderes de pequenos grupos. Começamos na sexta. Ontem nós tivemos também a capacitação para a escola, o SEBAC. Durante todo o dia estivemos aqui reunidos, com escolas também de outras cidades. Foi um tempo muito precioso. E nós estamos aqui com a presença, da doutora Mônica Pins, que vai estar falando para nós nessa manhã, mas ela será apresentada depois pelo pastor João. E hoje à noite nós teremos ainda o nosso culto, o nosso encontro às 18 horas. E também estaremos com a presença dela ainda falando para nós. E temos certeza que seremos muito abençoados com a palavra do Senhor. Mas também estamos em campanha de missões mundiais e hoje nós estamos fazendo o encerramento dessa campanha. E eu quero convidar a nossa irmã Luciene, que é a promotora de missões, e ela estará dirigindo este momento de encerramento. Bom dia, queridos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Então, nós vamos hoje completar a missão. Vamos lá, todo mundo está afiado para completarmos esta missão hoje? Hoje é encerramento de missões mundiais, onde nós vamos fechar a nossa oferta para mandar para os nossos missionários, para que eles possam continuar trabalhando para servir ao nosso eterno Pai. E nesse momento nós vamos fazer o seguinte, eu vou convidar aqui à frente as crianças que trouxeram seus cofrinhos, né? As crianças, juniores, os adolescentes trouxeram também a sua oferta. Cadê os adolescentes? Os jovens. A classe de adulto tem um representante para trazer sua oferta aqui à frente. A classe de casais, as duas classes. Por gentileza, quem está com suas ofertas? Eu gostaria que alguém ajudasse Tânia ali, por favor, pegar o cofre com Tânia, para que... Sandra vai... Nós vamos ter um momento de oração. Gostaria que vocês lembrassem de que nós vamos orar por missões. Eu gostaria que vocês orassem pela Síria, pela Turquia, especialmente pela China, porque estamos tendo um trabalho lá com crianças na China, mas é um trabalho secreto. E os missionários não podem se mostrar, os missionários não podem ter o seu nome lá. Mas sabemos que temos alguém lá trabalhando. Nós temos também o pessoal que está trabalhando junto com os voluntários sem fronteiras. Nós temos missionários trabalhando, sem fronteiras. Temos também o projeto PEP, temos creche, temos na África trabalhos maravilhosos, meus irmãos. Então, nesse momento, nós vamos colocar diante do Senhor essas ofertas. Depois a gente vai somar tudo direitinho e dizer a vocês, o nosso alvo era de R$5.000. Eu creio em nome de Jesus que já ultrapassamos esse alvo. E vamos continuar orando. Se você não pôde dar sua oferta hoje, você pode pegar o envelope da igreja e botar lá em oferta de missões mundiais, que vai direto para missões mundiais. Nesse momento, eu gostaria de convidar aqui a irmã Kika, que está me ajudando nessa parceria. Está aqui, irmã Kika, de missões mundiais. E nós vamos orar pelos missionários, vamos colocar diante do Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de avisar vocês que a ABN
está fazendo uma ação missionária. É a primeira viagem missionária. Vai ser em Mutuípe. Vai ser no mês de maio, nos dias 19 a 21 de maio. Se vocês tiverem interesse de trabalhar, vai ter trabalho com médicos, com corte de cabelo, ação social, evangelismo de rua, vai ter muita coisa. Se você quer trabalhar em missões, procure o pastor Azevedo, pode me procurar também, mas o pastor Azevedo é que está liderando todo esse trabalho. Eu e o pastor Azevedo, né? Então, vamos, nesse momento, orar por missões. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, meu Deus, por esta oportunidade que Tu estás nos dando de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para render graças a Ti, bendizer e glorificar o Teu santo e glorioso nome, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero Te pedir uma bênção especial em favor de todos os missionários, Pai, que estão espalhados por este mundo afora, Senhor. Hoje é o encerramento de missões mundiais e nós olhamos a dimensão deste mundo, Pai, e ficamos com os nossos corações alegres, porque sabemos que em cada lugar deste mundo existe alguém escolhido por Ti, levando a palavra àqueles que ainda não conhecem, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa eles ricamente, Senhor, dando condições físicas, espiritual, emocional e financeira, Pai, para que eles possam continuar esse chamado, Senhor, tão importante, meu Deus, porque Tu nos desse uma ordenança e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e ensinando todas essas coisas. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus não pediu, Jesus ordenou. E nós, como bons mordomos, como bons discípulos, nós temos que cumprir aquilo que Jesus nos ordena. Ainda te entrego nas tuas mãos a vida de Lu, Pai, a promotora de missões, que Tu possa estar abençoando grandemente, ela que se dispôs a estar nesse trabalho, meu Pai, juntamente com nós outros, Pai. Abençoa também, meu Deus, todo o trabalho que vai ser feito aqui nesta manhã. Abençoa a doutora Mônica, que vai trazer a mensagem para nós e nos dá um dia inteiro na Tua presença. Amém. Obrigada por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Aqui são as ofertas, né, representadas aí pelas organizações, pelas classes. Neste momento, nós convidamos o pastor João. Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, esse é um momento que não é típico na nossa igreja. Já fizemos isso algumas vezes, mas eu queria primeiro aqui ler um texto para a gente prosseguir esse momento especial. Um momento nosso, um momento interno da igreja. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são da nossa igreja. Jesus falando sobre o perdão. Mateus 18, a partir do verso 15, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Aleluia. Tudo que tens feito, por tudo
que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Ó Senhor, nós te agradecemos sim, Pai, por tudo que o Senhor é em nós, por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja, Senhor, sobre a vida de todas as pessoas que receberem o Teu nome, Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, recebe aqui esses dízimos e ofertas que foram trazidos pelo Teu povo, Pai. Continua dando sabedoria aos administradores desta igreja, Pai, para que essas portas continuem abertas para sermos canais, Senhor, para que o Senhor possa alcançar e transformar cada vez mais vidas, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Só um último aviso, no final do culto estaremos vendendo picolé. Leve, podem sentar, meu. Leve picolé para depois do almoço, né? Não chupe agora não, por favor. Não sei se vai chegar em casa, vai estar derretido, né? Professora Mônica. Por favor, professora. A professora Mônica eu conheci lá em Curitiba, ela é professora do nosso mestrado e também ela é vice-presidente da ESEP, que é o órgão responsável pela abordagem educacional por princípio que o SEBAC aplica. Então, nós tivemos aqui o encontro regional ontem, da ESEP, aproveitamos a presença dela aqui para abrir o nosso curso de capacitação na sexta-feira, e hoje pela manhã, e hoje à noite ela vai estar falando conosco. Professora, fique à vontade para a senhora se apresentar. Nem todos que estão aqui estavam na sexta-feira. Então, fique à vontade, professora.
Deu? Isso. Paz do Senhor, irmãos. Que bom. Eu diria assim, para mim o culto já foi abençoador. A escola bíblica foi abençoadora. Eu creio que já estaria pronto para estar abastecida durante a minha semana. Amém? Tantas coisas que o Senhor já tem feito aqui, através do louvor. Eu disse, Senhor, eu já estou bem na Tua presença. Eu já me abasteci. Mas ainda tenho algo que eu quero deixar com vocês, amém? Vamos lá, então. Quando a gente pensa em levar algo para os nossos irmãos ou vocês, a gente ora. A gente diz, Senhor, não é eu que quero falar, mas é o Senhor que quer falar aos corações de vocês. Eu sou filha de missionários e falei isso aqui para quem estava na sexta-feira. E a minha vida inteira, eu fui preparada para ficar na igreja. Ou seja, a vida inteira meu pai e minha mãe me ensinaram a amar a Deus. A vida inteira, eles estão até hoje. Eu tenho quase 50 anos. E eu vejo quanto que eles oram pela minha vida, para que eu permaneça nos caminhos do Senhor. Eles investem na minha vida para que eu realmente receba o reino de Deus. Então, quando o pastor João pediu para falar um pouquinho, que o tema que a igreja está trabalhando é o reino de Deus, eu comecei a olhar para a minha vida. Eu comecei a ver o quanto que eu estava ou estou me preparando para receber o reino de Deus, ou para viver para o reino de Deus. O que eu estou fazendo? O quanto que eu estou enganjada e o quanto que eu estou me preocupando para viver a quanto, Deus me der vida aqui, enquanto que eu estiver na terra. E eu estava falando que eu não sou deste mundo, estou apenas de passagem aqui, enquanto que o Senhor vai me dar tempo e vida. Mas o nosso tema para hoje de manhã que eu quero conversar com vocês é a família e o seu papel no reino de Deus. Então, quando eu pensei na família e o papel no reino de Deus, eu pensei na minha família. Eu pensei o quanto que a minha família investiu em mim. E o quanto que eu precisei, muitas vezes, ser corrigida, ser instruída, ser admoestada, ser amada, ser abraçada. E o quanto que viver em família é aquilo que Deus quer de cada um de nós. Por isso que nós vimos hoje de manhã aqui, já serve para nós como uma gratidão a Deus, porque é isso que Deus quer para mim e para você, restaurar famílias. E famílias que podem estar destruídas, mas também nossas famílias diariamente que estamos na igreja. Então vamos nós agora pensar um pouquinho nesse papel, em você, eu, qualquer um de nós. O que eu posso fazer para contribuir para que as crianças, adolescentes, jovens, nós, adultos, podemos realmente chegar um dia no reino de Deus? Vocês amam seus filhos? Vocês amam seus filhos? Muito? Eles são os bens mais preciosos? Isso eu escutei muito nessa semana, dos pais da escola. As crianças são os nossos bens mais preciosos. Nada pode acontecer para eles. Preocupados com a segurança. Eu estou preocupada como diretora, a gente sempre vai se preocupar com a segurança das crianças, obviamente. Mas quando eu pensei e ouvi muitas vezes os pais colocando como algo quase que impossível poder acontecer algo com meu filho, eu pensei, Senhor, dá graça, para que se um dia algo vier a acontecer com algum filho, aquele pai tenha certeza que esse filho foi para o céu. Só que para isso nós temos que trabalhar na vida das crianças, dos adolescentes, para que eles estejam preparados para tudo. Vocês não vão conseguir segurar as vidas, porque quem dá a vida e tira a vida é Deus, e nós não sabemos quando. Por isso hoje eu quero falar um pouquinho, o quanto que vocês podem contribuir para a vida
dos filhos, das crianças. Eu mesma, como eu já falei, mas repito para quem não me conhece, eu não tenho filhos próprios. Então, com isso, eu não tive ou desenvolvi, né, esse trabalho diário de ser uma mãe de filhos biológicos. Deus me deu uma filha adotiva e com ela, então, eu tive alguns anos essa experiência de ser mãe. Depois, por questões da justiça, né, eu precisei devolver essa criança para a mãe. Passei, então, por esse tempo de dor, né, de separação. Depois Deus foi me colocando outras situações na minha vida que eu fui entendendo, né, o plano de Deus para que eu pudesse entender. E, posteriormente, quando ela já era adolescente, eu tive novamente o contato com ela e tenho até hoje, então, como uma mulher casada, já com 2 filhos. Então, Deus foi me dando uma família diferente, uma forma de viver em família diferente, quem sabe daquela que a gente conhece, pai, mãe e filhos, né? E mesmo assim, então, eu me percebi o quanto que é necessário eu estar enganjada na educação, porque Deus me escolheu para trabalhar na educação. Deus me escolheu para olhar para os filhos. E tinha uma frase que meu pai sempre dizia assim: Deus não te deu filhos biológicos, mas Deus te deu todos os alunos que são teus filhos. E aquela frase me incomodava muito, porque eu dizia, mas eu não levo esses alunos para casa. Eles não são meus filhos. Eles não me dão carinho e eu não dou carinho para eles. Eu não tenho uma relação de mãe e filhos. E anos eu lutei com essa frase. Anos eu lutei com essa expressão. Mas depois eu entendi que Deus realmente me fez mesmo uma mãe desses alunos, desses filhos, não filhos, né? Mas que eu pudesse amá-los espiritualmente, que eu pudesse pensar estratégias de como que eles poderiam ser filhos de Deus. Então, nesse sentido, eu dou graças a Deus hoje por toda a minha trajetória, por tudo que Deus permitiu poder estar desenvolvendo na minha vida como educadora. E por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Compartilhar no sentido da preocupação que nós temos como educadoras cristãs, que de fato sabem que cada criança, desde o momento que ela tem um entendimento, já pode entender que ela é pecadora e precisa aceitar Jesus na sua vida. Eu trouxe aqui para nós, só para fazermos uma reflexão, esse levantamento estatístico foi feito pelo nosso presidente, Roberto Rinaldi, e ele apresentou numa das nossas plenárias, num workshop, e pedi permissão dele para estar compartilhando aqui hoje, para nós pensarmos um pouquinho como que estão a organização, né, atualmente das nossas famílias cristãs. Então, como vocês podem ver ali, 85% da população se declara cristã e 30% são identificados como evangélicos. 17,5 milhões de famílias vivem no Brasil em situação de vulnerabilidade social, compreendendo cerca de 47 milhões de brasileiros. Claro que isso é de 2022, né? Provavelmente nós já temos algum outro número hoje. Nós estamos em 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil. Nós temos 45% dos domicílios brasileiros que são comandados financeiramente apenas por mulheres. Isso em 2018, quando tem ali, entre aspas, né, 25% era em 95. E olha só a proporção que cresceu de 95 a 2018. 47% dos domicílios têm, no mínimo, um dos pais ausentes. 36% dos casais não oficializaram a união no civil e nem no religioso. 75% no crescimento de divórcio no país. Nós temos, né, 75% de crescimento de divórcio no país nos últimos 5 anos. E 29% de analfabetos ainda funcionais. Então, quando nós olhamos esse cenário, né, das famílias brasileiras, e agora nós estamos aqui dentro de uma igreja, onde nós somos ensinados a caminhar, a andar com Jesus e através da palavra de Deus. E aí eu faço a pergunta, nós estamos no meio dessas estatísticas. Nós fizemos parte, com certeza você já respondeu alguma pesquisa do IBGE, alguma
algum momento, né, nós recebemos em nossas casas. Então, nós fizemos parte ou dessa porcentagem, ou da porcentagem que não está ali, porque nós não fizemos parte deste quadro. Mas o importante é saber que nós estamos hoje aqui, aprendendo na igreja, um versículo base na educação dos filhos. Já sabem de cor, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na sexta-feira, numa conversa aqui, uma pessoa levantou esse versículo e nós conversamos um pouquinho, que realmente esse versículo muitas vezes não é compreendido da melhor forma possível. Vocês estão vendo pela nossa foto, né? Pelo retrato ali, é um pai caminhando com o seu filho na mão. Levando o seu filho na mão, ensinando a criança no caminho em que ele deve andar. Não é indicando um caminho, não é dizendo agora eu te ensinei, vai sozinho, mas sim pegando o filho e caminhando com ele. E eu sinto isso, que meu pai faz isso até hoje comigo. Às vezes eu brinco e digo, pai, eu já tenho quase 50, agora eu acho que tu não precisa mais me dizer o que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, ali eu vejo o amor de pai que ele tem para comigo, para que eu não esqueça de todos os ensinamentos, ou exatamente aquilo que está escrito ali na palavra de Deus. Como muitas vezes eu traduzo, né, do alemão para o português as pregações dele, eu também tenho uma opinião já, né? E às vezes a gente conversa e eu consigo muitas vezes, então, dizer, não, pai, eu agradeço por todos os ensinamentos, mas eu também vejo o cuidado que ele tem para que, de fato, eu venha entender aquilo que ele me ensinou desde pequenininha e que eu venha, né, até os dias que o Senhor vai me dar, permanecer no caminho. Esse versículo é apenas inspiração para aquilo que eu quero compartilhar com vocês como uma preocupação. Quem sabe vocês já ouviram do movimento da Janela 414, onde fala que é um grupo demográfico mundial que inclui as idades de 4 a 14 anos, que geralmente é um grupo social mais aberto e receptivo para o desenvolvimento da sua vida espiritual. Ou seja, nós sabemos o quanto as igrejas, o quanto nós, como educadores, insistimos com os pais de trazê-los para a escola bíblica, ou insistimos para os pais de trazê-los para uma escola, ou alertamos aos pais em relação às escolas que têm ideologias não cristãs. Então, nós estamos falando aos pais, agora é o tempo de você estar ensinando o seu filho. E isso não é algo que um pastor quer apenas. Não é apenas eu, como educadora, que quero isso, ou que almejo isso. É a palavra de Deus que vai nos ensinando gradativamente, através do estudo que pessoas cientificamente vão fazendo sobre o comportamento humano e sobre o crescimento da criança. E com isso conseguem afirmar que as crianças de 4 a 14 anos são as idades que é uma idade, como diz ali, que oferece oportunidades de ouro para transformar o mundo. E nós precisamos pensar, pense cada um de vocês, 4 a 14, se você tem criança nessa faixa etária, né, para ver o quanto que você percebe o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. E de 4 a 14, a Janela diz que é um grande desafio missionário deste momento. Devemos olhar as crianças e jovens como pessoas. O que é missionário? Missionário é alguém que deixa aquela sua vida normal que ela está fazendo para ir levar a mensagem. Agora, quando nós pensamos aqui vai ser a nossa janela de oportunidade, então nós vamos fazer missão na vida de quem? Das crianças de 4 a 14 anos. Então, eu preciso ir em um lugar, posso abençoar, como nós vimos aqui sobre missões mundiais. Mas eu também tenho um campo missionário dentro da minha casa. E esse campo missionário dentro da minha casa se chama os meus filhos. E eu preciso prepará-los para o reino de Deus. Eu preciso prepará-los para que um dia, quando Jesus buscar eles estejam preparados, independente da idade que eles estão. Devemos ser, na verdade, mais estratégicos, então, com os nossos investimentos. Ou seja, nós devemos ser
preventivos e não apenas prescritivos, né? De acordo com o George Byrne fala que 85% das pessoas nos Estados Unidos, quem vai tomar a decisão de seguir a Cristo, vai fazer na idade de 4 a 14 anos. E é assim que nasceu esse movimento da janela 4-14. Então, através dessas pesquisas realizadas, a criança entende naquele momento psicológico da sua vida de desenvolvimento, ela consegue compreender o amor de Cristo e a necessidade de amar a Deus. E aí, quando você oferece isso para ela como ensinamento, e ela toma essa decisão, ela consegue tomar as decisões para a vida futura dela. Agora, nas crianças, nós sabemos, nesse momento, vai se formando a cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Qual é o óculos que eu enxergo, que eu coloco para ver todas as coisas que acontecem no mundo? Em adultos, muitas vezes, nós precisamos mudar a cosmovisão. Ele já tem uma cosmovisão, ela já está formada. E aí essa pessoa se converte e precisa trocar o óculos completamente. Ela não pode só ajustar a lente como nas crianças. Então, quando nós pensamos em cosmovisão das crianças, é nós ensinarmos as crianças a ver o mundo e as coisas que acontecem no mundo com a lente de Cristo. E isso nós podemos fazer desde pequenininho. E sempre em contrapartida, não, mas ao contrário daquilo que o mundo vai estar oferecendo para as nossas crianças. O que o mundo está oferecendo? Uma cosmovisão cristã? Vocês enxergam isso nos filmes? Vocês enxergam isso nos brinquedos, nos jogos que as crianças têm? Até existe, né? Com certeza tem algum trabalho aí já de gamificação, enfim, cristã. Mas o que acontece com as nossas crianças? Elas estão suscetíveis a tudo que elas podem ver no YouTube, que elas podem ver nas mídias, ou que elas podem ver na televisão aberta, e nada disso prepara elas para o reino de Deus. E aí nós somos pais, e queremos que os nossos filhos vão para o céu. Então nós precisamos criar, desde pequenininho, estar atentos à cosmovisão. E aqui se fala no investimento. Investir na vida do seu filho não é somente pensar, eu vou gastar muito dinheiro. Mas eu vou investir nele para que amanhã, no futuro, eu não tenha que pagar mais por tudo aquilo que ele vai fazer que não agrada a Deus. Então, aqui o Byrne traz para nós 5 razões para nós investirmos nessa janela de 4 a 14. 5 anos é o melhor tempo de aprendizado. Quem tem criança nessa idade, 4 anos, 3 anos, você sabe que tudo que você mostra para a criança rapidamente ela está imitando. 6 anos, ela consegue entender os valores morais e já estão estabelecidos na sua vida. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Você pode conversar com ela. Você pode, de fato, explicar coisas. E hoje, ainda mais com a nossa vida tecnológica, as crianças parecem que nascem até mais inteligentes, né, do que a gente quando era criança. Então, eles têm uma compreensão real, porque elas enxergam as coisas muito em movimento e com imagens. Então, elas conseguem desenvolver mais rapidamente uma compreensão. Com 9 anos, já ela pode ter e tem uma cosmovisão comemorada ou decidida. Ela já tem posicionamentos. Pode conversar com seu filho, ela pode até respeitar o que você fala, mas ela automaticamente já começa a internalizar situações que as pessoas vão falando para ela e ela vai fazendo parte da cosmovisão dela. 12 anos, ela já entra para a entrada da maturidade. De repente, eles já decidem coisas totalmente sozinhos e nem pedem mais a opinião dos pais. 13 anos, a religião é decidida por toda a vida. Ou seja, se nesse tempo, nessa janela de 4 anos, eles não tiveram um direcionamento dentro da vida com Deus, nós podemos saber que essa criança não vai estar preparada para o reino dos céus. Ou seja, para o reino de Deus. Ela vai sofrer, ela vai ter dificuldades, ela vai cair, ela vai precisar de muito amor para que realmente um dia, se for da vontade mesmo do Senhor, ela possa voltar. Mas eu e você podemos levar
a responsabilidade de não ter preparado estas crianças. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos aprender como famílias cristãs. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos ajudar mutuamente em movimento, né? Poder fazer uma união para que realmente crianças e jovens da nossa geração, não podemos olhar e dizer, hoje as crianças estão impossíveis, hoje as crianças estão está tão difícil trabalhar com as crianças, muitas vezes professores cansados nas escolas, não sabendo mais o que fazer com as crianças e com seus comportamentos. É o que nós precisamos, não basta ficar olhando, mas sim nós temos que olhar para eles como alguém que Deus criou, e através da sua imagem e semelhança, Ele quer que seja até hoje agentes de transformação. E é através das crianças que nós podemos fazer uma mudança. Quando? Na próxima geração. Nós estamos colhendo hoje uma geração que nós, infelizmente, em muitos momentos não estávamos atentos, não estávamos cuidando e não estávamos acompanhando. E se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. Por quê? Porque nós, como cristãos, conhecemos a palavra de Deus. Não podemos esperar que o mundo faça algo que Deus deu para mim e para você no momento que Ele chegou até você, com o seu Espírito Santo, dizendo, você é pecador, agora você é meu servo, agora você vai servir. Então, se você vai servir, você vai fazer a mudança na sociedade, você vai transformar, você vai olhar para quem está do teu lado e vai querer que o quê? Ele também conheça a Jesus. Então, toda essa mobilização depende de quem? De mim e de você. Depende de nós. Como pais, é importante nós darmos essa formação central em Cristo aos nossos pais, para que eles possam dar frutos que honram o nosso Deus, servindo e testificando do seu poder, em estatura, em sabedoria e em sua infância. Como nós conhecemos, né, muito bem já, o versículo de Lucas 2:52, que eu não quero repetir aqui hoje de manhã, mas é justamente isso que Deus requer de mim e de você. Vocês são uma igreja em constante crescimento. Isto, pastor? Então, não esquecem das crianças. E eu sei que vocês não esquecem. Eu já vi isso com meus próprios olhos, que a igreja aqui, Batista da Esperança, não esquece das crianças. Amém? Vocês têm uma escola linda e maravilhosa, vocês têm salas de aula, que eu fiquei encantada, né, com toda essa estrutura que está à disposição da igreja de vocês, para que vocês, de fato, trabalhem na janela 4 e 14. Quando vocês, de fato, podem ajudar que as crianças tenham uma formação integral e espiritualmente, para prepará-los espiritualmente, emocionalmente e físicos. Porque quando uma igreja entende que a criança não é o futuro, mas que a criança é o presente, então sim, ela vai pensar numa escola. E vocês já pensaram nisso. Porque escola e igreja fazem a diferença na sociedade corrupta lá fora. Por isso que nós sabemos que quando nós estamos ensinando as crianças, precisamos entender que elas são a maior necessidade que elas têm é de salvação, é de entender a salvação. Por isso que nós sempre estamos falando, né, de que as crianças não são o futuro, mas sim o presente. Então, frequentemente, nós vimos que as igrejas veem as crianças como um mal necessário, né? Muitas vezes as igrejas parecem que têm que suportar, tiram as crianças de todos os momentos. Os pais não trazem mais as crianças para o culto, porque as crianças vão incomodar. Porque elas vão ficar falando, porque elas não aprendem mais o que é reverência, elas não aprendem mais ficar sentada 1 hora, meia hora, ouvindo a palavra, mesmo que ela não esteja entendendo ainda de fato tudo o que está sendo falado. Mas quando pais nós negligenciamos no momento de não trazer os nossos filhos para a igreja, então automaticamente nós estamos deixando eles mais longe da salvação. Mais longe de entender qual é o reino de Deus para a sua vida. Mas basta reconhecer que a maioria dos cristãos, né, sempre acreditou que Jesus quem era Jesus antes, né, dos 18 anos. Ele realmente era acessível e rico em possibilidades. E por isso, Deus nos chama para quê? Para mudar radicalmente a maneira que nós vemos as crianças. Se pelo menos uma pessoa hoje de manhã mudar a sua forma de ver a criança e não dizer assim, quando você for grande, você vai entender.
Espera, não chegou teu tempo ainda. Um dia você vai entender. Não. As crianças entendem hoje. O que nós temos que fazer com as crianças é mudar a linguagem. É simplificar a linguagem, é falar na linguagem da criança. E ela consegue entender por isso que nós trabalhamos muito, né? E sabemos que a única abordagem que faz essa diferença na vida e no ensinamento é uma abordagem por princípios. E é o que a igreja adota aqui, né? E adota na escola. Por quê? Porque ali nós vimos, né, que é uma estratégia para ajudar as crianças a chegar ao reino de Deus, através dos princípios que elas vão trabalhando e vão aprendendo a governar-se, e através do governo interior, de dentro para fora, elas começam a agir na sociedade e são a luz e sal da terra que todo mundo precisa ver em nós. Enquanto que o mundo, ele vê o quê? Crianças como imaturas e sem importância. Para as crianças, para o mundo, as crianças são vazias, são rasas, tábuas, que eu tenho que estar colocando informações. E não é isso que Deus tem como uma visão da criança. Que nós possamos acreditar que elas são importantes para Deus e podem ser agentes de transformação do reino de Deus. Então, nós como igreja, vamos nos concentrar em obter, resgatar, enraizar e libertar essas crianças e jovens para que eles alcancem sua completa transformação e assim tenham um efeito sobre a sua família, comunidade e nação. E nós trabalhamos muito dentro da educação por princípios, e eu vou trazer aqui apenas, né, com algumas palavrinhas destacadas, e nós finalizamos hoje com esse versículo. O que é educar? No sentido de dizer assim, educação compreende toda uma série de instrução e disciplina. Quando eu instruo alguém, quando eu disciplino alguém, eu peço para ele qual é a vontade dele? Eu digo assim, o que você quer hoje? O que você tem vontade de fazer hoje? Não é isso que Deus nos ensina sobre educar. E por isso, rapidamente, eu sei que eu não sei quanto tempo eu tenho. Posso ir até... Brincadeira. Rapidamente, só para mostrar para nós, para dar algumas dicas para vocês, né? Quando nós falamos em princípios, só para lembrar toda vez, né, que a gente fala em princípios aqui no versículo anterior, né, que é para corrigir o entendimento, o temperamento, os hábitos dos jovens, para preparar eles para o quê? Para futuras ocupações. Que tipo de pessoas eles vão ser na sociedade? Que tipo de profissionais que eles vão ser? Tudo isso vai depender de como você os ensinou. E quando a gente fala em princípios bíblicos, e a gente vai ver um pouquinho mais hoje à noite, quando nós vamos passar rapidamente todos os 7 princípios que vocês já conhecem, mas como vocês podem diariamente colocar eles no cotidiano de vocês, então vocês vão entender mais ainda que princípios bíblicos são verdades fundamentais que permeiam a palavra de Deus e expressam seu caráter e natureza, sendo aplicáveis em qualquer situação e época. Ou seja, todos nós devemos aprender os princípios. Então, até vou falando já, né, quem sabe o pastor já compartilhou com vocês, mas leiam de novo para hoje à noite, Gênesis 2. Né? Gênesis 2 fala ali o início, né, a forma de todos os 7 princípios, onde nós vamos um pouquinho hoje à noite só pensar na prática. Eu gosto muito, irmãos, sempre de dar exemplos práticos. Por quê? Porque muitas vezes vocês já tiveram uma escola dominical de manhã, vocês já tiveram uma parte teórica, você já tem um conhecimento bíblico, mas muitas vezes nós esquecemos, e eu também, de pegar todo aquele conhecimento acadêmico que nós temos e todo aquele conhecimento bíblico e levar para o nosso dia a dia. E o que eu faço com ele no dia a dia? Eu sei versículos de cor, eu sei salmos de cor, eu sei histórias bíblicas de cor, mas eu estou sofrendo no meu dia a dia porque eu não sei aplicá-los. Nós esquecemos muitas vezes de aplicá-los. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu relaciono, quanto mais eu raciocínio, mais eu consigo ser alguém que anda com Deus diariamente. Não te esqueças, diz aqui em Deuteronômio 4:10, do dia em que estivesses perante o Senhor teu Deus, quando o Senhor me disse, reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e os ensinará
aos seus filhos. Hoje é dia de culto. Então, não é um dia, a gente sabe que vem para a igreja, né, que a gente tem aqui a escola dominical, que a gente tem escola bíblica, enfim, ensinamentos, culto, manhã, tarde. Mas você faz devocionais todos os dias? Você incentiva os teus filhos a fazer devocionais? A orar antes de ir para a escola? A estar realmente, de fato, naquele momento, dizendo, Senhor, eu entrego esse dia diante de Ti, abençoe meu filho e vamos abençoar também tudo que vai acontecer durante esse dia. Às vezes o nosso dia a dia é tão assim, determinante já. Nós já estamos com uma rotina tão organizada, uma rotina tão ativa, que nós muitas vezes deixamos e nos lembramos, quem sabe, em pensamento, mas não gastamos um tempo de orar. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazer isso. Tudo que você fizer na tua casa, o teu filho vai fazer na tua casa futuramente. Tudo que você ensinar com o teu exemplo, você vai ver o teu filho fazer com o seu exemplo. Pode, com certeza. O teu filho, às vezes, você diz, tá, mas, prof, não aconteceu isso com o meu filho X, não está andando no caminho do Senhor. Nós sabemos que, infelizmente, o inimigo não dorme. E ele quer derrubar os seus. Mas não desista, assim como nós vimos hoje aqui, que vocês não desistiram do irmão. Não desista do seu filho se o teu filho não está na igreja. Continue orando pelo seu filho. Continue ensinando com amor. Continua falando, instruindo e dizendo qual é a verdade, para que ele realmente possa ter ainda a oportunidade de voltar a Deus. Pais cristãos devem entender que, na verdade, eles têm uma responsabilidade de suprir não só as necessidades materiais e emocionais, mas também as espirituais. E é nesse ponto que eu gostaria de chegar. Não basta mais hoje para o filho dar os bens materiais. Dar para o meu filho o que ele tem para comer, que ele tem para vestir, que ele tem um futuro. O que adianta tudo isso diante de um medo apavorante se uma escola, por exemplo, é invadida? O que adianta tudo que nós temos quando nós temos alguma coisa que acontece de doença na nossa vida ou um acidente e, de repente, tudo aquilo não substitui a nossa vida. Não substitui a nossa segurança em Deus. Então, nós precisamos nos preparar e preparar a próxima geração ou a geração das crianças espiritualmente. A saber que elas oram, que elas tenham uma convicção de acreditar em Deus. Então, tem uns pontos aqui que eu quero falar, que fala, primeiramente, nós temos que, de acordo com o Webster, instruir, né? Vocês viram lá que dizia o ato de ensinar, o informar e levar o conhecimento. Eu vou só falar o destacado ali, né? Dar direções para as crianças. Falar realmente hoje, muitas vezes nós pensamos e o mundo vai nos dizendo que nós temos que respeitar as crianças, nós temos que respeitar as suas opiniões, então a gente não fala mais o que é certo e o que é errado. Mas quando Deus começa a tratar na nossa vida, nós vimos que tem coisas que estão certo e errado para nós também. Então as crianças precisam aprender isso também. Por que nós vamos deixá-las aprender com 20 anos? Quando elas já sofreram, quando elas já erraram, quando elas já estão na lama. Então, queridos pais, olhem para os seus filhos hoje. Olhem na idade que ele está hoje. E ensine cada dia. E não pense, amanhã vai dar tempo. Amanhã ainda eu vou fazer. Deixa ele compreender um pouquinho mais. Não. A direção tem que ser dada desde pequenininho. E a gente brinca, né, quando a gente fala em educação com os pais e filhos, enfim, quando a gente fala, por exemplo, um bebê pequeno quando nasce, ele já quer tudo aquilo que você tem na mão. Primeira coisa, quem tem bebê, quando nós estamos com o celular na mão, né? O que a criança quer? Tu oferece milhões de brinquedos coloridos e a criança quer o quê? O celular. Esse é só um pequeno exemplo. Que tudo que você faz, tudo que você tem, você deve almejar que a tua criança queira. Então, quando nós pensamos na instrução, nós temos que proteger as nossas crianças. Instruir e proteger. Defesa, abrigá-las do mal. É a preservação de uma perda, de uma lesão, de um aborrecimento, né? Muitas vezes nós somos permissivos.
Nós achamos que estamos protegendo nossas crianças, não falando de Cristo. E, na verdade, nós estamos deixando elas entrar no abismo do mundo. Elas têm experiências que elas não precisariam ter como experiências. E aí, quando muitas vezes elas estão caídas, nós estamos desesperados. Então, a prevenção, a proteção que nós precisamos, instruir para proteger. O Senhor apenas confiou aos pais o cuidado dos filhos. E um dia, cada um terá que responder perante Ele. Por isso, será necessário o quê? Prestar conta da forma como vocês criaram os seus filhos. E isto deve trazer o temor ao coração de vocês. Especialmente no que diz a formação espiritual. Deus vai cobrar de você um dia. Eu te dei esse filho. Quem sabe vocês oraram por esses filhos. Quem sabe vocês pediram, Senhor, me abençoe, me dê filhos. E agora Deus deu os filhos para vocês. 1, 2, 3, 4, seja quanto for. Quanto era o plano de Deus para a família de vocês. Mas agora você tem a responsabilidade, enquanto que Ele está contigo caminhando aqui na terra. É tua responsabilidade de cuidar, de criar, de proteger, de instruir, para que ele seja alvo do reino de Deus. E Deus vai pedir de mim e de você, de todos aqueles que Ele colocou em nossas vidas. Então, irmãos, isso é algo muito sério. É algo que nós precisamos refletir. E isso, irmãos, não é apenas trazer para a igreja, mas também lá no dia a dia, na casa de vocês. Conversar com seus filhos, o que eles fazem na escola, o que eles escutam na escola, quais ensinamentos que eles receberam. E com esses ensinamentos você confrontar com aquilo que diz na palavra de Deus. Ser pais, ser instrutores dos seus filhos, ensinar, pegar na mão e caminhar com eles o caminho. Então, 3 ou 4, não me lembro quantas palavras que ficou aqui agora, sobre como você pode fazer essa instrução. Primeiro, já comentei aqui, cultuando em família. Ir juntos à casa de Deus, o que vocês fizeram hoje. Como vemos, né, acontecendo desde o Velho Testamento. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Toda a família na casa do Senhor. Jesus, ele cresceu exposto ao ensino da lei. Então, isso mostra para nós, como exemplo, que ele tinha conhecimento. Então, nós também podemos ensinar o conhecimento para as nossas crianças, né? Seja através das histórias bíblicas, seja através dos acontecimentos que vão acontecendo, mas que você, como família, diga, Senhor, para que eu possa realmente ter as bênçãos do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a gente tem, às vezes, como quadro na nossa casa, nós temos como um enfeite de decoração, nós temos lá bem grande, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu também tenho na minha casa. Mas agora vamos colocar isso na prática mesmo. E isso na prática requer realmente uma disposição da nossa parte de fazer e cumprir a palavra de Deus. E aí, a outra é a oração. O homem e a mulher de Deus precisam ter um coração e uma vida de oração, voltados para instruir e proteger a sua família. Não apenas quando vocês precisam, quando vocês estão em necessidades, todos os dias. E a oração, gente, não é só pedir, não. Nós já aprendemos aqui. Nós também devemos orar agradecendo. Quanto mais o nosso coração seja grato, mais o Senhor vai realmente mostrar e resplandecer a tudo aquilo que Ele quer na nossa vida. Porque a gratidão vai nos levar a mais bênçãos na nossa vida. Quanto mais eu abençoo, né? Quanto mais eu sou abençoada. Não abençoar para querer ser abençoada, mas fazer aquilo de coração, porque o Senhor vê e reflete tudo o que está no meu coração. A gente sabe que vem, assim como o Provérbios fala, né? Que o nosso próprio rosto reflete o que está dentro do nosso coração. Então não tem como a gente fugir daquilo que a gente é no nosso dia a dia. O terceiro seria viver e ensinar princípios. Escola e igreja, né, que vivam por princípio, que ensinam por princípios, elas contribuem
porque é fundamental para uma casa naquela organização, né, como exemplo diário. Para que tenhamos uma boa instrução, os pais precisam ser testemunho vivos. Não aprenderão a orar e andar nos caminhos do Senhor se não mostrarem isso para os seus filhos. Você é o espelho dos seus filhos. Sabe o que é espelho? Todos nós gostamos de um espelho. Todos nós de manhã olhamos se o nosso cabelo está bonito, né? Se a nossa roupa ficou legal. Então, a gente está na frente do espelho e tem logo um reflexo. E assim a palavra de Deus diz que nós somos para os nossos filhos também. Eles olham nossas atitudes, eles olham como nós se vestimos, eles olham como nós fizemos os nossos negócios, eles olham como nós reagimos quando nós estamos, por exemplo, no trânsito. Eles estão sempre olhando para nós. Como que nós estamos? Porque eu hoje, né, cada vez que eu vou ficando mais velha, eu digo que eu vou vendo e agindo da mesma forma que meus pais agem. Porque eu aprendi e vivi e convivo com eles até hoje, e vou internalizando tudo aquilo que eles vão me ensinando. Então, queridos, nós somos testemunhos vivos, e por isso o quarto é corrigir e repreender. Significa uma restauração ao caminho correto. Tem coisas, quando a criança faz uma coisa errada, eu preciso ajudá-la a voltar ao seu erro, entender e começar novamente o acerto. A correção deve tirar a criança da prática do erro e trazê-la à volta à prática do que é reto. Isto é, não basta indicar à criança qual foi o erro, mas sim é necessário dizer quais são os passos corretos e concretos para esse retorno ao procedimento acertado. Deus usa a disciplina para que os seus filhos andem na luz. E por isso que Deus nos dá sabedoria. Por isso que Deus nos faz congregar numa igreja, para que nós temos pastores, e para que esses pastores estejam nos orientando, estejam nos ensinando. Por isso que a gente vem para uma escola bíblica, para que nós tenhamos professores lá que estão abençoando a nossa vida com o seu conhecimento que Deus deu para eles, para estar compartilhando a palavra, para que a gente aprenda o que a palavra quer de cada uma das atitudes. Por isso que é tão primordial você, como pai e mãe, estar presente nas escolas, aprendendo a palavra de Deus para ensinar para os seus filhos. E quando você não sabe, procure ajuda, que tenho certeza que sempre vai ter um irmão que vai estar lhe ajudando. Após o ensino, a repreensão, é necessário haver a correção da conduta. Não diga apenas está errado, não faça assim. Não faça assim por quê? Por que está errado? A criança precisa entender, desde a sua terna idade, por que ela está errando. E por que aquele não é o padrão que a palavra de Deus nos ensina. Antiga e tradicional, né, é a que a gente mais usa. Não sei quem de vocês apanhou da vara, né, ou sei lá, chinelo, de qualquer forma. Eu apanhei de uma forma bem diferente. Meu pai, como ele, com 6 anos, ele ainda estava na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e ele encostou, né, com uma criança levada, e ele não obedeceu. Crianças maiores estavam com eles, refugiados, eles fugiam, né, de casa em casa toda vez que tinha um bombardeio, e ele conta que no quintal de uma das casas que eles estavam tinham granadas, né, granadas de bombas. E aí os meninos mais velhos falaram assim: olha lá, quem é que vai ser o corajoso que vai botar a mão naquela granada, né? E aí os outros diziam: não põe a mão, pode estourar, bababá, né? E aí meu pai foi o valentão e ele foi lá com 6 anos e botou a mão naquela granada, e a granada estourou, e meu pai hoje só tem na mão direita 2 dedos, né? Ou seja, ele perdeu com 6 anos esses 3 dedos aqui, mais essa mão que também ficou com alguns problemas, mas graças a Deus, né, como ele diz, assim, Deus tinha um plano na vida dele com 6 anos, e o plano era que ele se aposentou com 6 anos de idade após a guerra, e Deus assim o trouxe ao Brasil como missionário, e dessa forma também nós, como filhas, né, podemos ser agraciados pelo governo alemão, e a gente pôde estudar até mais ou menos 27 anos, sendo o nosso estudo, né, era custeado pela Alemanha por causa dos dedos que ele perdeu, né? Então meu pai sempre diz: eu não teria condições como missionário de dar o estudo que vocês hoje receberam, mas Deus já sabia o quanto que eu seria agraciado. Mas o que eu queria contar para vocês, na verdade, era que eu apanhava com aqueles 2 dedos. E eu tinha que dizer para ele: quantos anos você tem, Mônica? Eu lembro que a última vez foi com 7 anos. Mônica, 7 anos, aí a gente tinha que deitar, e ele
pá, e doía aqueles 2 dedos, porque ele ganhou muita força. Ele escreve com os 2 dedos, ele come com os 2 dedos, ele faz tudo com aqueles 2 dedos, né? Mas então, assim, ó, e isso não tirou nada de mim, isso me ensinou muito na minha vida. Eu não posso dizer aqui, né, que eu tenho traumas da minha infância por ter apanhado dos meus pais. Mas aquilo me ensinou, aquilo me deu reverência, aquilo me deu respeito. Meu pai me mostrou qual é o caminho, qual é o padrão de vida para que eu pudesse chegar ao reino de Deus. Então, não importa, não estou nem dizendo que você é para bater para os seus filhos, por favor, achem uma forma de correção correta, para que vocês, de fato, só corrijam os seus filhos. Que vocês realmente, quando vocês forem corrigir, como diz aqui, ó, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Muitas vezes a gente não corrige os nossos filhos e a gente passa vergonha no mercado, a gente passa vergonha na rua, a gente passa vergonha com amigos, a gente passa vergonha porque a gente não corrigiu. E o corrigir não é bater no sentido de deixar a criança machucada, mas sim, muitas vezes, o bater é sentar e conversar com ela, é mostrar o que é certo e o que é errado. Indiquem às crianças que aquele comportamento está incorreto e não pode ser validado por Deus e por seus pais. E o último é o educar. A educação dos filhos é uma missão muito importante dada aos pais. O processo de educar filhos também é uma das provocações da vida. Ou seja, por meio deste processo, Deus transforma o caráter de vocês, pais, e nos torna muito mais humildes. Porque quando a gente sonha com as crianças, a gente sempre acha, e a gente até, muitas vezes, quando a gente não tem filhos, a gente olha para os outros pais e começa até a criticar como que cada pai educa o seu filho. Mas quando a gente é pai e mãe, a gente começa a ficar mole. A gente não faz nada daquilo que a gente mandou os outros fazer. Então, ser pai e mãe muda o nosso caráter. Mas só se você quiser. E deixar, por quê? Porque você quer entrar no reino de Deus. Porque você quer viver o reino de Deus. Porque você quer que o seu filho viva o reino de Deus. Porque você quer cumprir com o papel do ensino. Porque negligenciar a instrução aos filhos pode trazer consequências. Ali tentei trazer 3 figuras. 3 figuras rápidas só para nós pensar. Muitas vezes as crianças estão gritando pela nossa atenção. Estão gritando e nós estamos aonde? Na nossa vida pessoal, olhando as nossas redes sociais, preocupados com os nossos negócios e tudo que a gente precisa. Nós precisamos encontrar momentos onde nós temos esses momentos que a gente sabe que hoje vivemos num mundo tecnológico. Mas nós precisamos saber que há momentos que nós precisamos dar atenção aos nossos filhos, porque ali você está sendo um mau exemplo. Nós também podemos muitas vezes ver pais que para viver a sua vida, eles dão para os filhos qualquer coisa. Qualquer coisa. E muitas vezes já está dando até a própria arma, né, de brinquedinho para a criança brincar. Então você já está incitando a violência na vida da criança. E aí depois a outra figura ainda me mostra o pai, eu chego em casa e eu estou cansado. Eu preciso ler meu jornal, preciso descansar, e aquela criança está toda cheia de vida ao teu redor. E aí você muitas vezes está lá. Vem que eu quero, me deixa agora em paz. Ou a mãe está ocupada. E todos esses momentos, nós precisamos treinar, irmãos. Nós precisamos saber que os nossos filhos, nós precisamos ajudá-los a entender que tem momentos que o pai vai ler o jornal, mas também vai ter momentos que o pai vai gastar tempo com você. Então, acha esse equilíbrio na vida familiar. Procure esse equilíbrio. Seja um pai equilibrado, buscando para que realmente vocês possam ajudar, que esse caráter, né, que você vai transformar desde na vida dos seus filhos, também seja na sua vida. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito a essa casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Creio que nós conhecemos a história de Eli e de seus filhos, e que ele não repreendia, e também ele, então, acabou tendo esse reflexo, né? Esse retorno em relação aos seus próprios filhos e também à sua própria vida. Então, toda omissão na vida espiritual do lar sempre terá consequências sérias. Os pais precisam ser sacerdotes, dedicados em ministrar e cobrir a vida dos seus filhos. Você, pai, é sacerdote no seu lar.
Deus colocou assim como pastor, a cabeça da igreja, colocou como a cabeça do lar. E Deus vai cobrar de você, porque você foi o agraciado. Vocês sabem que existem muitos pais que gostariam de ser pais e que não podem ser pais. Ou às vezes por alguma coisa, física, ou por algum outro motivo, ou até por perderem os seus próprios filhos. Então eu sempre digo para os pais, olham para os seus filhos com amor. E esse amor não é só ser aquela criança que eu quero colocar dentro de uma caixa de vidro para que nada aconteça com ela, mas sim que eu olho com amor. O amor também está instruindo, está protegendo, está repreendendo, está de toda forma dizendo o que precisa e não precisa fazer. Lidar com os filhos significa ensinar, que ensina que somos frágeis, inseguros e insensatos. Carecemos constantemente dessa graça e do fortalecimento do Senhor. Todavia, esse é o paradoxo. Só aprendemos a educar os filhos, ao educá-los, porque nenhum filho vem com uma cartilha pronta. Quem tem 2 filhos sabe que você não recebeu, o Joãozinho você educou, você tenta educar a Mariazinha igual e não dá certo. Meu pai sempre diz, nós somos 3 filhas e as 3 filhas, uma veio diferente da outra. E ele diz, não sei o que aconteceu, eu fiz tudo igual com vocês e vocês são tudo diferente, Mas é assim, não existe essa cartilha, mas o que existe? A graça e o temor do Senhor. E por isso que educação compreende o quê? Uma série de instrução e disciplina para quê? Para iluminar o entendimento, corrigir o temperamento e formar as maneiras e hábitos dos jovens para que sejam úteis em suas futuras ocupações. E eu vou deixar para vocês aqui, para finalizar, uma última imagem. Uma última imagem que fala assim, vocês pais, instruídos, ensinados na palavra de Deus, o que vocês fazem? Protegem e ensinam seus filhos. Vocês andam assim na sociedade. Vai ter muitas coisas, muitas chuvas, vai ter muitas influências, vai ter muitas formas para fazer com que você se molha, para que você não esteja protegido, e nem teus filhos. Mas se você é um pai que busca a palavra de Deus na sua vida em primeiro lugar, e é servir a Deus e dizer, Senhor, você me deu essa criança, agora eu quero que ele também, como eu, venha um dia, estar na glória, então eu preciso instruí-lo. Porque muitas das nossas crianças, e daquela estatística que eu mostrei para vocês, é porque nossa sociedade está carente de pessoas que ensinam, que falam, que mostram o caminho, no caminho em que devem andar. Estão carentes de pessoas que pegam na mão e andam com ela o caminho até a eternidade. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Nós já vamos finalizar o nosso culto. Que aprendizado maravilhoso. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar e ir de volta às nossas casas e nos reencontraremos à noite para juntos cultuarmos o nosso Senhor. Vamos cantar com alegria. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. Cristo vive em mim e os meus pés e desce
crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia, glória a Deus.